Ah, tamo aqui mesmo, né? Já estamos aqui. Caralho. Vamos lá. Vamos fazer essa caralho. Hoje promete. Estamos começando agora, sabe Deus a hora que termina. Bom, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo esse podcast. Estamos aqui para melhor atendê-lo, né? Tá começando mais um Dark Side of the Office. Esse que é o único podcast do mundo que escancara o ambiente corporativo para você, hein, estagiário. Então, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a sinaleta, segue na caceta do Instagram lá, no Twitter. Segue lá em todas as páginas sociais que a gente tiver. E se a gente não tiver em alguma, avisa a gente que a gente abre, né? É isso. Bom, meu nome aqui é Cauê. Tô com os meus maravilhosos companheiros aqui. Vou apresentá-los novamente. Como a gente tá reduzido hoje aqui, dá pra fazer mais tranquilo. Tô com o Guminha logo acima de mim aqui. Não montado, mas acima de mim. Ele que é publicitário. Ativista da profissão publicitária. Do lado dele tem o Guilherme Varanauskas, membro da família Varanauskas, membro do clã Varanauskas, esse clã tão querido por nós. Ele que trabalha com gestão de projetos e afins. Eu nunca lembro direito, mas é isso. Ele é foda. É isso. Ele é foda. É isso que você precisa saber. E agora ele é atuante também no mercado de criptomoedas. Ao lado do Gui, somos, aliás. Ao lado dele temos o Igor que é nosso querido contador, maravilhoso aí, toda a expressão facial maravilhosa, esse menino tão bonito, que nos abrilhanta toda vez com sua presença. Logo abaixo dele, outro membro da família Varanauskas, ele que também trabalha com tecnologia, assim como o irmão, mas numa outra parte, num segmento. Tava fazendo um projeto até agora para apresentar amanhã. Do lado dele temos o Juanzinho, que trabalha com vendas no segmento industrial. Um cara muito simpático, muito amável. E é isso. Esse é o corpo que a gente tem pra hoje. Talvez entre um mameluco aí no meio do podcast que se chama Michael. Ele já tá devidamente apresentado. Ele que trabalha com negócios. Ele que mexe com negócios. É isso. Faz qualquer Só coisa. não sabemos se pode dar Jornal Nacional a qualquer momento, mas enfim. Mais dia, menos dia, o Michael vai aparecer no Jornal Nacional. Isso você pode ter certeza. Mas você viu ele primeiro aqui no Dark Side of the Office, tá? Nunca se esqueça. Bom, e eu já vou avisar, viu? Se você não tá preparado para falar de fragilidade emocional, de gerações frágeis psicologicamente, já nem assiste. Já muda aí, procura outra coisa no YouTube, no Spotify, vai ouvir Almir Sater, alguma fita assim. Porque hoje o tema Inclusive, aqui promete. eu tô saindo. Inclusive, Pô, é muito bom. obrigado, falou. Valeu aí. Vai ouvir, sei lá, aviões do... Não, como é que tá na moda agora? Vai ouvir um... Calcinha preta. Não, Não, calcinha. Pisadinha? Barões da Pisadinha. Barões da Pisadinha. Vai ouvir... Hariel, alguma dessas fitas aí que a juventude ouve agora. Porque hoje o tema promete e é isso, foda-se, sinto muito se você não vai aguentar. Bom, pra começar... Audiência qualificada mesmo, né? E bem tratada, inclusive, a gente trata assim aqui, com muito carinho. Pra começar, eu quero ouvir de vocês aí. Ó, o nosso tema de hoje é a geração emocionalmente frágil, né? E tem uma pontinha ali de um tema que a gente tem muito carinho, que é aquela história do estagiário que sabia demais e era o segundo em posição na empresa. Então a gente vai tentar misturar esses dois temas aí. O principal é a geração emocionalmente frágil, né? E a gente depois dá um pitaco lá naquela questão do estagiário, sem expor nomes, essa pessoa que é tão querida nossa, esse estagiário tão querido. Mas o Instagram pediu, hein? O Instagram pediu. Então, depois, inclusive, bem lembrado, a gente tem perguntas da nossa audiência qualificada que eu deixei pro final. Eu levantei todas as perguntas aqui, nós vamos ter que responder porque a gente deve isso pra nossa audiência. Então, se prepara aí e a partir dos próximos temas, manda as perguntas pra gente, que a gente coloca elas aqui, divulga seu nome, enfim, o que você quiser. Bom, vou começar perguntando assim, essa questão da fragilidade emocional, essa geração que a gente tem... um conceito, um preconceito, nós aqui, a gente é meio que um consenso entre nós, que é uma geração que tem problemas de fragilidade emocional. O que eu quero começar perguntando para vocês? Esse problema é geracional mesmo? Esse é o primeiro ponto. E se é geracional ou não? E se é definitivo, é uma característica definitiva ou se há tratamento para ela? O que vocês acham? Vou começar
com o Guma. Eu sempre começo com o Guma, né? Começar com o Guma é tradição. É. É porque você fica aqui em cima, então. Não, Não sei porquê. foca aí, foca em outro. Pelo Não, amor não. de Deus, só Não, vai você, Guma. Vai daí, pauta livre pra você, Guma. É Vai geracional. das azeitonas. Solta as azeitonas aí É geracional. e pega o pauta. É definitivo, tem tratamento. Como que é essa fita aí? Fala aí pra gente. Cara, o que eu posso dizer pra vocês é que eu já trabalhei numa empresa onde 80% do corpo dos colaboradores eram estagiários, assim, tipo, ou pessoas mais jovens, tá? Na casa do entre 18 e 23, 22 anos. E era bem complicado, assim, trabalhar com essa galera, assim, porque, cara, é um pessoal que já começou meio que na internet ali, né? Já pegou ou totalmente a internet, ou porque em 2000 ali pra frente, cara, não tem ninguém que não tenha nascido no mundo da internet, né? Da interatividade ali. E é muito foda, porque qualquer coisa que você pedia, você fala, meu, vamos fazer um orçamento com tal fornecedor, porque o cliente tá pedindo tal produto, serviço, e a gente tem que cotar. O cara, vou mandar um WhatsApp. Não, amigão, você não tá entendendo. Eu não quero WhatsApp, eu quero que você liga, porque a ligação vai ser mais rápida, porque eu só preciso de uma informação pra gente fechar o nosso contrato. Daí depois a gente pode ter atualização, o cara fazia um processo de 2, 3 dias para conseguir uma informação ridícula. Ou então, muitas vezes, era só ligar pro cliente e falar, cliente, a gente tá pensando em fazer isso, você topa? Era só pegar o ok, não, manda um WhatsApp, manda e-mail. Daí, e aí, o cliente respondeu, cara, eu tô aqui com o pessoal cobrando que eu preciso colocar em produção. Ele não respondeu o WhatsApp, ele visualizou, mas ele não respondeu. Cara, a vida do cliente pode ser tão corrida quanto a nossa. Ele visualizou e cagou pra gente, porque ele falou, vocês não estão querendo resposta, né? Essa que é a realidade. Se vocês quiserem, vocês me ligam, me ativam de outra forma. E eu vejo que essa... Então, falei tudo isso, né? Não vou ficar igual o Michael, né? Falei tudo isso cara... Esse pessoal aí, eles precisam ter um pouquinho mais de foco, um pouquinho mais de responsabilidade do tipo, ele tá me pedindo para fazer tal ação, é porque é necessária, porque a resposta é mais rápida, mesmo que não seja tecnológica, é aquilo que eu adoro falar nos outros programas. Não é porque é da moda, não é porque tá no momento, que é o veículo mais rápido, que é a ferramenta melhor para você colocar dentro da sua empresa. Você tem que saber filtrar e entender qual que é o melhor momento de você usar cada uma, seja da moda ou seja uma ferramenta que, igual o telefone, que já existe há sei lá quantos anos. Entendeu? E é uma dificuldade que tem, porque os caras eles têm dificuldade de entender um pedido. E se você fala com eles com mais forças, eles acham que você tá... você tá mandando em mim, que não sei o quê, Você é muito rude, exato. Você é muito bravo, porque você é assim, cara. Cara, eu não sou, eu só tô pedindo pra você fazer tal coisa, porque eu preciso da informação. E uma frase que eu adoro falar pra todo mundo, posso ser rude até, cara, se eu não puder contar com você, eu não preciso de você. Se eu não preciso de você, eu faço tudo sozinho. Então, vaza, entendeu? Se você não vai me ajudar, vaza. Essa aqui é a real. Acho legal, Guma, que você colocou um ponto aí que eu nem tinha listado aqui pra gente falar, mas porra, você foi cirúrgico agora. Que essa questão da comunicação não direta, né? Que o pessoal evita muito, né? Você fala de fazer uma ligação, ter um contato mais próximo com um cliente, alguém que você tem uma entrega. Às vezes pode ser até uma entrega interna, nem um cliente externo. Impressionante como é muito da geração, na minha visão, já antecipando a minha resposta, é muito geracional isso. Com base na experiência e na vivência que eu tenho de tempo de trabalho, eu enxergo isso muito nas fases da idade mesmo, né? Então, e as gerações mais recentes, elas realmente evitam o contato, a comunicação direta e, né, eles, enfim, protelam, fazem de tudo que for possível para não ter o contato direto e evitar o confronto. Isso que você colocou é perfeito, viu, Guma? Bem bom. Cara, assim, e só pra finalizar, eu trabalhei com um cara lá que eu precisava dar um feedback lá como gestor dele na época.
E o pior é que eu gostava muito do trabalho dele, achava ele, cara, excelente, porque era uma pessoa que, quando eu precisava, que estourava os problemas, assim, de tecnologia, apesar dele ser um estagiário, e ele acabou abandonado, né? Explicar um pouquinho a história. A gente tinha o cara de tecnologia, que era o chefe do departamento de tecnologia, o cara saiu e o estagiário ficou sozinho. E só tinha o cara, que era o chefão, e o estagiário, para ajudar ele, que era uma empresa pequena que eu trabalhava na época. E, meu, o cara saiu, sobrou tudo pro estagiário. Velho, esse cara correu atrás, fez tudo. Ele conseguia fazer muita coisa, ele se desenvolveu pra cacete. Eu não posso reclamar do empenho que ele tinha. Só que era um cara que não aceitava você falar pra ele, meu, agora eu preciso de você, foca aqui. Era um cara que ficava jogando videogame, ele dava alt tab, achando que eu não tava vendo, que Olha, ninguém tava vendo, né, na empresa, assim, olha lá. entendeu? Só que eu tinha momentos que eu, cara, na boa, eu sou aquele tipo de pessoa, meu, o que você tá fazendo? Não me importa. Cansa, né? Você tá entregando, pra mim tá ótimo. O que você faz nesse meio tempo aí, se você consegue entregar em 2 horas e costa o resto do dia, foda-se. Você entregou o que precisa ser entregue naquele dia, pra mim tá ótimo. Não O vou que encher você seu tá saco. fazendo depois, não vou ficar enchendo o seu saco. É isso aí. Só que chegou o momento que o cara começou a atrasar. Mesmo ele sendo uma ótima pessoa assim, corria atrás de informação quando era necessário e fazia as coisas. Aí eu fui dar esse feedback pra ele e falei, cara, assim, olha, eu acho que agora tá começando a atrapalhar o seu dia de produção. Porque você tava entregando e a sua produção caiu. O que você faz do seu dia, pra mim não importa. A gente combinou 2 entregas que você falou que conseguia, então eu quero essas 2 entregas. Se você me entregar mais, ótimo. Se não entregar, eu quero as 2 que a gente combinou. Que esse é o prazo que eu tenho, que eu combinei com um monte de pessoas. É a cadeia, né? Que a gente faz dos cronogramas e um monte de coisa. Aí o cara falou, é um absurdo você me dar esse feedback, olha o tanto que eu faço. Eu nem jogo videogame. Então eu falei, não, você tá de palhaçada. Quantas vezes eu passei ali na telinha pra beber uma água, você tá no alt tab, amigão. Juvenil. E tipo, e você tá achando que na minha... Eu não consigo ver o reflexo ali. Você trabalha atrás de um espelho, velho. Eu consigo ver o seu reflexo, amigão. Ah, isso é uma mentira, tal. Daí começou a bater boca. Eu falei, cara, eu não tô querendo arrumar problema com você. Só quero que você consiga medir o seu tempo de produção. Se você continuar entregando, pode jogar videogame à vontade, não vou ligar, entendeu? Mas entrega o que a gente combinou, só isso. E Daí começa a bater boca, chora, grita, aí vira um escândalo, se que você joga fala, no chão, meu, pelo começa amor a de chamar Deus, a mãe. exatamente, aquelas criançonas mimadas lá É. que nem Jesus salva, pelo amor de E Deus. Mas modéstia. computador é videogame? Olha, tem jogos. Pra mim é a mesma bosta. É, Ó, e modéstia à parte, tá? Eu vou fazer eu vou enaltecer um pouco aqui a nossa geração. Eu não sei se os colegas acompanham a minha posição, mas nós somos uma geração de transição mesmo, né? Tipo, a nossa faixa etária. Nós não somos os tiozões do pavê, muito embora, por exemplo, eu já seja até pai. Nós não somos o tiozão do pavê, não somos os dinossauros e tal, mas também não somos a molecadinha que tá começando agora e tal, enfim. A nossa geração é uma geração. É impressionante como ela fica muito destacada na minha cabeça como uma geração de transição, de várias questões sociais que a gente consegue conviver, conseguiu se adaptar, mesmo tendo uma criação dos dinossauros, a gente se adaptou muito bem, pelo menos eu falo com base no que eu conheço de vocês aqui, a gente se adaptou e ainda consegue conviver, às vezes com um pouco de dificuldade, com quem é mais novo, né? Então, modéstia à parte, eu acho que eu tenho a impressão de que a nossa geração consegue controlar isso muito bem. Uma hora a gente vai ficar ultrapassado, vai ficar velho, foda-se, nós estamos falando do agora. Isso é futurologia. Gui, é você agora, Oi. meu lindo. Fala agora pra mim. Antes do Gui falar, eu vou antecipar uma pergunta aqui da nossa audiência qualificada pra ajudar a definir essa geração, o que a gente está falando. Ele mandou uma pergunta aqui que é maravilhosa, que define bem para o pessoal conseguir entender o perfil que a gente tá tratando aqui. Ele perguntou assim pra gente, a gente abriu a caixinha de perguntas do Instagram, ele perguntou pra gente o seguinte: essa geração em questão é aquela geração do Ain? Ele colocou Ain, tudo é frescurinha, né? Faz aquele Ain que o Guma falou, que se joga no chão, esperneia e tal.
E sim, é essa geração que a gente tá falando. É a geração meio mimizenta que a gente tem que conviver aí ultimamente, tá? Então, a nossa grande audiência, Matheus Deco, mandou um grande abraço pra você, que é nosso audiência qualificado. Valeu, primão. Maravilhoso. E só pra ajudar a definir melhor aí, deixar mais claro, né, trazer uma foto pra você que é a nossa audiência do que a gente tá falando, né? Então é a geração meio do mimimi aí do Ain. Gui, agora com você. A palavra é sua, pauta livre pra você agora. Ó, eu acho que. Bom, o que eu tenho pra dizer assim, eu acho que a gente tá entre um vale aí, digamos, sei lá. Nossa geração seria um vale entre duas gerações bem distintas, né? O pessoal mais antigo aí com hábitos estruturados de outra forma. E o pessoal que já nasceu num mundo totalmente digital aí, né? A gente não nasceu nesse mundo digital, mas entrou nele cedo. Mas não nascemos nele, né? Talvez aí. Talvez tenha sido o timing perfeito. A gente entrou na hora certa. Um pouquinho mais teríamos dificuldade, talvez. Eu sinto isso. A gente entrou numa época que talvez a gente ainda não tivesse. Já tivesse formado alguns outros conceitos, né? Mas entrou num tempo bom ainda. Eu, apesar de ter alguns pontos que são bem relevantes, eu discordo um pouco que seja um problema específico de geração, tá? Porque entre as gerações eu acredito que talvez a nossa seja a que é um. Eu não vou dizer que é mais, mas eu acredito que a geração mais antiga é mais frágil que a nossa. E a nossa é mais frágil do que a mais nova. Eu explico por quê. Diga. As gerações antigas tinham uma forma de pensar e de fazer as coisas muito sistemáticas, né? E basicamente aí uma educação militar, praticamente, né? Os hábitos também. A forma de constituir família, a forma de educar os filhos, a forma de fazer sua economia, né? Sim, De trabalhar com as finanças. Muito padronizado. Muito parecido, vamos dizer assim. muito padronizado. A nossa geração, a gente foi criado com um pouco desses conceitos, né? A gente foi criado por pessoas que viveram isso, mas a gente já viveu um mundo diferente, até muito diferente em termos de poder aquisitivo mesmo, né? Se a gente for para pensar, até de acesso às coisas, né? Talvez não de poder aquisitivo para ter bens igual o pessoal antigamente tinha, né? Que geralmente comprava imóvel, terra, essas coisas, né? Mas a gente sempre teve muito mais acesso a serviços, principalmente, digamos assim. Principalmente aqui no Brasil, né? Principalmente aqui no Brasil, Só que assim, as gerações, por serem mais padronizadas, sempre tiveram problemas de conviver com pessoas que são diferentes, né? E de aceitar a individualidade das pessoas. Individualidade independente aí de gênero, independente de ser uma pessoa só diferente, enfim. Qualquer pessoa que fosse diferente do comum, ela tinha um tratamento estranho, né? Isso a gente teve problema até com cor de pele, com a cor da pele das pessoas, né? Tinha umas coisas bem bizarras, né, no passado. Ainda tem hoje, mas era muito mais. Sim. Então eu acho que assim, as gerações mais antigas, elas têm uma fragilidade maior nesse sentido, de saber conviver com as pessoas que não são iguais a ela. A nossa ainda tem um pouco disso. E eu acho que esse comentário que a gente fez hoje, principalmente desse do Ain, é justamente por não entender que somos de gerações diferentes, com criações diferentes, e que as pessoas têm a sua vida formada numa realidade diferente da nossa. E não é porque é diferente da nossa que é pior ou melhor, ou que é mimizenta ou não, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, né? Também quando a gente vai falar disso, porque essa geração do Ain pode ser nosso chefe um dia. Pode ser o dono da empresa que a gente trabalha, entendeu? Hoje em dia a probabilidade é maior do que já foi outrora. Então. É uma coisa que não é simples, né? Foi bem. Pra mim, esse processo de entender algumas coisas não foi simples. Eu acho que ainda peco em bastante coisas, mas depois que eu comecei a ter contato com. Não só ter contato, né? Eu tenho um irmão que é de uma geração mais nova, que seria essa que a gente tá falando. Que ele não é nem um pouco. Não se encaixa nessa descrição que a gente falou. Ele talvez seja um outro tipo de pessoa dessa geração mais nova, né? Ele é bruto, é diferente.
Mas. Não, mas é muito também pela proximidade que ele tem com vocês, né? De uma outra geração. Sim. Mas é justamente Ajuda, isso que eu acho. constrói essa afirmação de que seria geracional, entendeu? Talvez seja Mas- mais individual. Mas tem umas coisas que eu admiro muito das gerações mais novas, principalmente da forma de ter um mundo muito mais inclusivo, né? E quando a gente fala de diferenças, a gente tem várias diferenças entre as pessoas aí, que fogem do padrão só, né? Então acho que se eu fosse colocar a nossa geração, eu acho que seria nessa escadinha, assim. Eu acho que as gerações mais novas talvez elas sejam. Talvez elas consigam expressar melhor o que elas sentem. E as gerações anteriores não conseguiam fazer isso. Né? Se sintam mais confortáveis, inclusive, para Externar defender carinho. o espaço. Isso, e para defender o espaço de inclusão das pessoas, né? Acho que é difícil isso, vocês me conhecem muito bem, de muitos anos aí, né? Mesmo que E é não seja o espaço delas, né? Você quer dizer? Isso, mesmo que não seja o espaço dela, o espaço que um indivíduo tem que ocupar no mundo, né? Que é todo mundo tem o seu direito, o seu espaço aí Então a opinião que eu venho formando aí com o tempo, eu acho que não foi fácil, né? Não é fácil também de ter contato, de aprender a lidar com isso, mas eu acho que vale a pena refletir e tentar. Também é um caminho que não tem volta, né? A gente tá vivendo e as gerações mais novas estão vindo. Sim. Sei lá, o pessoal de 2000 hoje tem 21 anos, né? Então, muito provavelmente as pessoas trabalham com a gente, convivem com a gente e se a gente não conseguir entender uns aos outros, né? Vai ser muito difícil a gente continuar existindo como seres humanos aí. Eu concordo com você nessa questão. Em algumas questões, eu acho que nas questões mais humanas, são gerações melhores que as nossas. Mais evoluídas, mais preparadas para essa questão. Assim, no lidar com as pessoas, talvez. Talvez a gente tenha sido ensinado a ter a externar menos algumas coisas, né? A engolir a seco mais. Então assim, tipo. Aceitar mais eu acho que A vida é assim. assim, né? A vida é assim, você vai ter que viver assim. Não, beleza. Né? Então, mas é que eu acho que antes nós tínhamos menos ferramentas, entendeu? Hoje o mundo, a questão da própria globalização te dá indicativos que você não é obrigado a suportar as coisas calado, por exemplo, né? Que você tem o seu que o Gui falou. Então, não é necessariamente, acho que só pela nossa geração ou pela criação ou momento que nós passamos, principalmente pelo mundo de hoje que a gente acaba se tranquilizando, falando, olha, não tem problema eu fazer isso ou fazer aquilo. Eu posso chegar e dividir com os meus pares, eu posso fazer parte desse mundo, disso e daquilo, de uma maneira tranquila do que era antes. O mundo não é um quartel, né? Você não vai ter que fazer 100 flexões de braço se você falar alguma coisa que as pessoas não concordem, talvez. Sim. Não, sem dúvida. Assim, a formação nossa aí das gerações anteriores à nossa foi uma formação mais dura, vamos dizer assim. Eu acho que a nossa geração, por ser uma de transição, ela pode contribuir muito, né? Porque a gente acaba sendo o elo entre a gente tá bem no meio desse choque de gerações, talvez, né? De Atualmente, pessoas que nasceram no mundo totalmente globalizado, né? E pessoas que nasceram num mundo totalmente, vamos dizer, digital e analógico, né? A gente tá bem no meio dessas duas, então porque a gente pegou acho que a gente tem a a gente tem um papel importante nisso aí, né? Acho que assim, por isso que é importante pegou o final de um e o começo do outro. tentar entender as duas, porque a gente pode ser o elo forte entre elas, né? E não o fraco. E conseguir fazer com que as coisas, principalmente no mundo corporativo, né? Com que as coisas continuem girando e continuem continue evoluindo, né? Sim, a caminho do eu fui pegar minha cervejinha ali, eu não sei se eu perdi o papo, mas enfim, eu concordo com tudo que o Guizão tava falando ali, dessa questão de entrar para somar mesmo essa geração, só que você tem um problema de que muitas vezes você não pode dar um feedback, você não pode falar algo diferente que eles acham que você está falando para o lado pessoal deles e não para um lado profissional, não alguma coisa que precisa acontecer de trabalho, cara. Eu falei aquilo pro menino no começo,
mas se ele tivesse sentado comigo para tomar uma cerveja no final do expediente, tava de boa. Mas é que eu precisava falar para ele da questão do trabalho. Passado, né, no episódio passado. Sim. E o que eu sinto dessa geração é que eles, muitas vezes, você dá um feedback, eles levam aquilo pro lado pessoal. Eles não conseguem separar o que é o seu pessoal e o que é aquele seu lado profissional que você precisa que ele desempenhe dentro da empresa, do escritório ali, enfim. Sabe uma impressão que eu tenho? É que aí é mais achismo do que eu venho observando. Eu tenho certeza absoluta que se a gente projetar um mundo ideal, se a gente projetasse um mundo ideal, essas gerações que vêm depois da nossa, elas seriam os melhores seres humanos para estarem inseridos dentro desse contexto do mundo ideal. O problema é que não existe o mundo ideal, né? A realidade e o mundo ideal depende de cada um também, né? Também. Mas sempre vai ter o conflito de gerações que atrapalha nisso, entendeu? Que seja um simples conflito de geração. Eu vou colocar um ponto que eu achei interessante que vocês colocaram, e até porque, por a gente ser amigo, mas a vida profissional ser muito diferente, é totalmente diferente a impressão que eu tenho por vivência, né, digamos assim. Por padrão, trabalhando em escritórios de projetos aí, nas empresas que eu passei, eu sempre, quase sempre, né, agora não mais, que eu já tenho mais de 30 anos, mas quase sempre era a pessoa mais nova, mesmo tendo quase 30 anos, né. Então assim, eu sempre trabalhei com pessoas mais velhas que eu, especialistas, aí, pessoal que, assim, muita experiência profissional, já passou por vários lugares, enfim, profissionais exemplares. Uhum. Mas que podem sim ter o mesmo problema que a gente falou do feedback. E de certa forma é até pior. Porque por ser uma pessoa com muitos cabelos brancos, a experiência, digamos assim, por ser muito calejada, um feedback desse tipo, um feedback qualquer pode se tornar algo pessoal ruim, assim. Não vai ser algo... Escândalo também, tá? Escândalo também. Então, por isso que eu vejo que não é algo exclusivo das gerações anteriores, as gerações mais velhas também. Não é bom ponto. Até não é porque muitas vezes a geração do cara não estava acostumada com esse tipo de gestão de feedback. Não existia isso. Ou eu tô satisfeito ou eu não tô. Se eu não tô satisfeito, eu vou te dar feedback, eu vou te mandar pra rua. Então tipo isso, o feedback era esse, tá bom, beleza, talvez você ganhe um aumento, tá ruim, tchau. Exato. Rafa. Então é complicado também. Não, sem dúvida. Ô Rafa, eu vi que você deu uma levantadinha na mão assim, quer falar? Vamos lá. Eu tava pedindo ar. Tá mutado. Fui pegar uma água aqui pra garganta. Mas vai, aproveita aí, vai. Um ensejo. De boa. Não, acho que sim. Isso é um ponto que dá pra gente falar bastante, né? É um ping-pong que não tem muito fim, mas a gente vai chegar numa conclusão, inevitavelmente, que a generalização é um problema, né? Tanto para as gerações antigas quanto para as novas. Acho que é nisso que a gente vai chegar. Mas existem, sim, tipo, estereótipos e marcas que são identificáveis, padrões, né? Que a gente consegue identificar. Então, e eu acho que tem muito do que você falou, cara. O mundo não é perfeito, né? Não é ideal. Então, a nossa geração... que é uma geração realmente de transição, do jeito que eu enxergo. Eu vi isso muito nas minhas relações familiares, né? A gente é do mundo analógico, com 10, 12 anos até os 15, alguns de nós se introduziram no mundo digital, mas a gente não sabe o que é nascer nesse mundo, né? Assim, mas, porque tem um ponto importante, né? A geração não é só nossa, né? Dos nossos pais, né? Tudo está em constante movimento. Né? As pessoas da mesma idade têm relações diferentes com tecnologia. Meu pai e minha mãe aprenderam a mandar e-mail, quando eu já tinha 20 e poucos anos, 25 anos. Meu pai, né? Aprendeu a entrar no Terra pra zoar as pessoas e fazer comentário maldoso de propósito pra brincar. Se divertir. Com o cigarrinho dele ali assim, ó. Ô pai, o que você tá fazendo aí? Fudi o cara aqui, meu. Maravilhoso. Aí você vai ver, passava por petista, se passava por tucano. É uma coisa engraçada. Mas enfim, o que eu quis dizer é que, mesmo que, né, não é todo mundo que que tinha capacidade de colocar um tablet ou um computador na mão de uma criança. Na nossa geração agora, a criança já nasce com isso na mão, então isso muda totalmente. Qual é o impacto que isso traz no final do dia, né? É difícil calcular. Você tem muito mais informações, você tem conteúdo diferente e mais vasto,
você não tem só aquele. Então acho que a diversidade, sim, acaba sendo um ponto que entra por aí, sabe? Você tem acesso a milhares de pensamentos, cabeças, e se antes, até os seus 10 anos, você ouviu o que seu pai falava, né? Sim. E isso é uma mancada com eles, porque o seu pai, quando você tinha 10 anos, não é o mesmo cara de quando você tinha 20. Tá tudo se movimentando, sabe? Então o que ele falava lá... É a mesma pessoa. Oi? O que foi, Ru? E você é a mesma pessoa. 10 anos depois você também mudou muito. Mudamos, Sim, mas é isso que eu quero dizer. Mas uma criança 10 anos depois, ela ainda tá se baseando no que ela ouviu 10 anos antes do pai, se eles não se falam, sabe? Tipo, a imagem fica, né? Aquele cara também quer falar uma coisa diferente, mas ele sabe o que falou antes. Então, assim, eu acho que isso faz uma diferença pra formação. A gente ficou no meio do caminho pro bem e pro mal. Às vezes a gente acaba sendo mole com quem não tem que ser, né? E duro com quem não tem que ser também. E acontece o contrário. A gente tenta pegar alguém que tá mais mole e tenta avivar o cara. Por quê? O que o Cauê falou. Por mais que a gente entenda que é uma questão né, de ser humano e tal, meu, tem gente filha da puta em todas as gerações, Verdade. sabe? Tem gente que vai te manipular, que vai fazer joguinho. Então, assim, a gente tem que Isso preparar é essa geração. perfil do ser humano, né? Assim, É. o cara que nasce com o X nas costas sempre gênio. vai nascer, né? O Miguel, Eu acho tem que- 6 anos de idade, ele tenta manipular às vezes a gente pra conseguir as coisas que ele quer, filho da mãe. Como que é o Toninho do Diabo? Tiro a criança do seio da família e boto na teta da maldade. Exatamente. Que era Hermes e Renato. Mas você tem. Eu acho que você tem uma coisa que é fato, assim, essa geração mais nova tem uma curva de amadurecimento mais longa. Então, a gente erroneamente se compara com 20 anos, né? Porque E a quando pessoa eu tinha com 20 anos, né? anos eu não fazia tal coisa, exatamente. Mas, Quando cara, eu olha que tinha 20 absurdo. anos, eu queria certas coisas. Quando a gente para pensar nos nossos pais, sei lá, com 24 anos já tinha filhos, já tinha casa, não sei o que. Talvez o Cauê tivesse aqui, acho que dos nossos amigos Já Mas o restante, ó. Mas isso é um ponto de atenção, Gui, tipo, É. Né? geral da sociedade. Essa curva de maturidade, ela não pode cair vertiginosa, não pode ficar muito espaçada, porque tudo bem que a gente também tá vivendo mais. Só que assim, nós precisamos de adultos tomando decisões, né? A gente precisa de adultos esse é o pensando nas coisas, né? Adulto não quando a de gente... envelhecimento, né? De maturidade. A gente precisa de Maturidade. pessoas responsáveis, né? Pessoas que têm capacidade de tomar uma decisão baseada em fatos, enfim. E o que você falou, Gui, e a gente amadureceu depois dos nossos pais. Essa geração tá amadurecendo depois da gente. Existe um limite, eu acho, que a gente tem que a própria... Nós que somos pais da próxima geração temos que ficar espertos. Sim. É isso, sabe? Porque não é, sei lá, há quem que acredita em tudo, né? Mas não é Deus que fala assim, esse aqui vai ficar maduro só com 35 agora. É a gente que ensina essas coisas, sabe? Então, Mas assim, sabe que eu aqui sou uma prova de que existe um padrão. Né? Então, eu sou a exceção. Eu fui pai mais novo que todos vocês. mas existem várias coisas que aconteceram na sua vida que culminaram nessa exceção. Sem dúvida. Olha, alguma. você não se identificava com alguma coisa que a família via como normal quando se virou adolescente. Isso acontece com muita gente. Uhum. Tem muita gente que não se identifica, mas tenta se fazer caber lá dentro. Né? Isso retrasa o amadurecimento dela. Sem dúvida. Ou, enfim, as pessoas conseguem que você... As situações de vida que você se coloca. Hoje eu tenho reparado que o movimento tem sido até da família para adolescente, para criança. Né? Então, a gente chegou a falar disso no tema de gestão de carreiras aqui, do quem vê currículo não vê coração, de que cada vez mais as pessoas são inseridas no mercado de trabalho mais tarde. Então, a gente começou a trabalhar com 16. As famílias hoje dão uma condição de que o adolescente preze pelo estudo para depois ingressar no mercado de trabalho. A gente falou um pouco disso aí. Mas a nossa cultura é que vai moldar nessa nova geração. Mas o fato é que essa geração antes da gente, né, essa que a gente tá falando agora aí, do Ayn aí, tem essa postura hoje, né? É isso que eu queria falar aqui. Porque também eles estão em movimento. Então, assim, é que eles não estão no passo, a gente tá nos medindo eles pela nossa régua, né? Eu, com 22 anos, eu tava querendo, buscar trabalho, mostrar serviço, eu tava querendo ser dono de alguma coisa na empresa, sabe? Mostrar responsabilidade. E as pessoas com 22 anos hoje ainda não estão vivendo dessa forma,
E aí qual que é o reflexo disso? Generalizando. É uma empresa não tem tão objetividade, né? Se eu não tem medo das coisas, não faz uma ligação telefônica, que a gente falou, que o Guma falou. E é verdade, mas eu lembro de quando eu tinha medo de fazer uma ligação telefônica. E não faz muito tempo. Eu também tinha esse medo. Então, assim, é uma coisa que eu consigo ver também, sabe? Refletido. Insegurança, tipo, meu, é uma coisa desconfortável. Agora, quando você tem uma faca na sua costela, assim, que assim, enquanto você não resolver esse problema, ela não sai. Rafa, Aí você fala, caralho, preciso ligar pra esse cara agora, me atende, meu, preciso de tal coisa. Mas, Ufa, graças a Deus. tem uma coisa, eu não sei se pode ser que minha visão esteja errada. Eu também lembro dessa época onde eu evitava esse confronto, mas eu pelo menos fazendo o raciocínio da minha ocasião, né? Era mais pela falta de segurança e da maturidade que eu ainda não tinha atingido. Por exemplo, levando sempre a discussão para o ambiente profissional, né? Eu ainda não tinha a segurança e a maturidade suficiente para ligar para aquele cara e resolver aquele problema. Se eu tivesse, eu teria a atitude de ligar. Mas você percebeu depois de um tempo que era mais fácil do que você achou que era? Não, sem dúvida nenhuma. Depois que você desliga usando o telefonema, depois que você desliga o telefonema, a sensação é assim, caralho, por que eu não fiz essa porra antes? Então, saber, isso volta pro Danny Kruger, sabe? A gente não saber medir o quanto a gente tá preparado pra fazer uma coisa tem a ver com a nossa experiência e maturidade também, Sim. sabe? Assim, É a mesma coisa que andar de bicicleta, velho. Depois você tira a rodinha e você fala, caralho, por que eu não andava sem rodinha? Mas... mas tem a ver com a maturidade. E, sim, eu tô querendo, o meu ponto é que tá tudo meio que relacionado a uma maturidade tardia. Você também tem que criar casca pra certas coisas. Sim. Mas aí tá, pela minha visão, tá tudo um pouco relacionado a uma maturidade tardia. E tem a parte de personalidade. Tem gente. Houve um caso de um estagiário que foi trabalhar com a gente quando eu tinha 24 anos, que a gente indiretamente fez o cara se demitir. Mas o cara tinha medo, ele era imaturo, mas ele tem que entender que ele tá num ambiente de trabalho. E quando o cara fala assim, vou entregar até as 5 e sai 4:30 escondido do trabalho, e todo mundo vê porque ninguém é bobo, aí você fala, mano, isso aqui tá erradíssimo. Né? Isso é uma coisa que tá errada no nível que até você, como chefe, não tem condição de corrigir. É coisa de personalidade, de caráter, às vezes, né? Mas assim, então, beleza, é uma situação. Mas tem outros casos que, por ser maturo, tem vitimismo, ainda tá acostumado a correr pra sair de alguém, né? Não sabe o que é um feedback profissional, não tá acostumado a ter ninguém falando, isso que você fez não foi legal. Mas se ele fez uma coisa que não foi legal, não dá atenção, não. Senão, eu só quis trazer essa questão pro fato do exercício autorreflexivo, né? Porque na minha época de insegurança era isso que pegava pra mim. Porque desde mais cedo eu sempre quis iniciar, por exemplo, o mais rápido possível a minha carreira, para que mais rápido eu atingisse as coisas que eu queria na minha vida. Então, arregaçar de trabalhar desde os 16, isso pode ser que cause uma estafa acelerada. Acho que com certeza eu vou acabar cansando. Mais cedo? O meu gás vai acabar logo menos. Então, se eu não tiver uma rota de fuga pra aposentadoria, eu tô fudido. Porque o gás vai acabar. Eu gastei muito dele. Pô, a gente tá batendo aqui já 16 anos de carreira, de profissão, né? Tipo, não na mesma profissão, enfim, mas o Rafa até na mesma, inclusive. Mas, pô, se a gente começou com 16, a gente já tá batendo 16, metade da vida trabalhando. E o que eu vejo para as gerações hoje, pode ser que tenha, por isso que o Rafa falou da generalização é perigosa, é sempre burra, né? Porque, mas hoje eu vejo mais ferramentas para se evitar o confronto, entendeu? Tipo, hoje você tem ferramentas que fazem você adiar ainda mais, sempre cada vez mais, tá ligado? Justo, perfeito. Sim, mas é assim, eu acho que... Aí a gente vê se depois a gente consegue encaixar a sua fala. Gor, a gente já falou bastante, mas o que você pensa sobre isso? Você é um cara que tem bastante pra compartilhar aqui. Caramba, é um assunto muito grande isso aí. Sim. Eu achei que hoje ia ser o quê? Uma linha reta, uma discussão bem abreviada. Mas assim, sei lá, vocês falaram bastante coisa legal, desde o Gui, do Rafa, do Guma e tal, vocês. Mas tentando agregar e não repetir, eu acho que o mais complexo que a gente tem agora é que a gente tem essa tendência a ter um papel, né, intermediário entre uma geração e outra muito que se chocam, né? E as duas têm um papel grande na empresa. Às vezes a gente tem as pessoas em cargo de liderança ou a gente sendo líder desse pessoal e tendo que saber lidar com isso. A gente consegue fazer essa conexão com alguma facilidade se comparada a eles, né? Eu vejo muito choque.
uma pessoa mais tradicional, o baby boomer, assim, tipo, uma pessoa que vem dessa tradição mais reta, assim, de manda, né, quem sabe, obedece quem tem juízo, para um pessoal mais emotivo, não sei se emotivo é a palavra, mas assim, que quer participar da construção das coisas, mas não está tão preparado a receber as críticas, né, para construir melhor e tal. Acho que a gente se vê no papel de liderado e de líder, né, nesse contexto. Mas assim, acho que o mais complexo é que hoje a gente meio que coloca todo mundo de frente, né? É muita informação, rede social, e todo mundo tem condição de colocar a opinião para fora, se expor. E aí a galera meio que... Às vezes você pega uma pessoa que é jovem, mas foi criada, sei lá, pelos avós ou por uma família, às vezes numa bolha religiosa, não sei, eu não quero trazer essa discussão para religião, mas numa bolha um pouco mais tradicional por conta de uma geração dos avós ou religiosa, e aí cai no meio de uma questão corporativa já mais Tudo misturado. e você mistura tudo isso, põe todo mundo na rede social e todo mundo tá de frente, sabe? Aí, pra mim, isso vira uma, tipo, como se fosse era medieval, porque vira uma discussão que cada um fala o que quer, ninguém escuta o que precisa, vira uma bagunça da porra. Mas, O assim, UFC, né, que chama isso aí. vira um UFC, velho, vira uma zona, porque flui muito pouco do que precisa para desenvolver, né? Aí rapidinho cai no ego, ou no que você tem de caráter. Aí tem aquelas questões também de que a gente tem a construção do caráter e de quem a gente é como pessoa, né? Tipo, tem um tipo de influência de criança, depois de adolescente, depois até atingir uma idade adulto. Meu, eu acho que é um assunto gigantesco. Eu falei Não, coisa eu pra achei. cacete, Sabe o mas que eu quase achei? nada. Sabe o que eu achei legal que Quase você nada. falou? Mas eu acho que tudo isso gera um conflito do cacete, porque no fim, todo mundo tem acesso a tudo, entendeu? Então. E aí você absorve as coisas meio que 10% daqui, 30% dali, e vira uma bagunça da porra. Uma coisa que você falou que eu achei sensacional, vou passar pra você já, Ru, é que você falou de colocar todo mundo de frente, né? Então, tipo, a evolução tecnológica levou à quebra de uma grande hierarquia que existia na sociedade. Antes era o que você falou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não era meio assim? Não existia essa hierarquia de cima para baixo, quem é mais velho para o mais novo. Então, rede social, a disseminação mais rápida de informação, o acesso à informação mais rápido e mais novo para as pessoas, deu uma liberdade de expressão que hoje você vive um conflito muito louco, né? Então, antes, quem era muito jovem mal falava com quem era mais velho. Eram poucas interações. Hoje está todo mundo na rede social se degladiando. Então, assim, diriam os especialistas, eu ouço os especialistas falarem muito que o tecido social nunca esteve tão tensionado. Né? Nossa, que poético. Por conta de rede social e evolução tecnológica. E isso é muito doido, cara. Isso que você falou, puta, faz todo sentido. Ru, vai você agora, que agora estabilizou, que tá uma beleza agora. Só pra concluir, também tem aquelas coisas assim, do especialista de 5 minutos, né? O cara vê pouco vídeo e já vai pra cima. Tipo o Michael, né? Um mês de YouTube resolve sua vida. Arrasta pra cima aí pra resolver sua vida. Então, mas isso pode ser bom também. O que eu acho assim, que é muito importante do que vocês disseram é que a gente realmente faz parte de uma geração de transição. E o que me deixa isso bem evidente para mim é assim, os nossos pais quase não tiveram acesso à internet, certo? Nós pegamos o começo, certo? E os nossos filhos, inclusive o seu filho, né, Cauê, ele já nasceu com internet à disposição, com a informação à disposição. Não consigo nem imaginar o reflexo disso na vida dele quando ele for mais velho. Então, o que acontece é assim, mesmo que a gente faça parte de uma geração de transição e que tenha uma geração antes da nossa, que é dos nossos pais, e uma geração precedente, que é dos nossos filhos, certo? Precede não, né? Falei bosta. Ascendente? Isso. Não entendi. Ascendente? Ascende. Entendeu? Uma geração que vem após a nossa, o que eu quero dizer. Então, assim,
e eu acho que o que define como que a gente vai se comportar e como que a gente vai absorver essas mudanças de gerações, para sair daquela coisa do que vocês comentaram, que veio da pergunta, é como que a gente vai se adaptar a essas mudanças. Por quê? Muitas vezes uma pessoa que há 20 anos atrás era um gestor, era um gerente, ele tinha uma posição de destaque dentro da hierarquia de uma empresa, se ele não se atualizar, hoje ele vai para baixo da pirâmide, né? Ele não vai estar no topo da pirâmide. Então, ele também precisa se adequar para quê? Para que ele entenda que a geração mudou e para que ele continue inserido nesse meio, né, na questão profissional que a gente está falando, ele precisa se adaptar. E se ele tiver as mesmos pensamentos que ele tinha no passado, muito provavelmente, apesar de ele ser da geração que veio antes da nossa, ele vai ser a pessoa do não vai ser só as pessoas mais novas, entendeu? Que não vai aceitar muita coisa. Não, isso que você falou é impensável em épocas anteriores, né? Tipo, em décadas passadas. Pela simples questão hierárquica da idade, dificilmente você via uma pessoa na base da pirâmide, uma pessoa mais velha na base da pirâmide. Existia uma forma orgânica das coisas acontecerem, principalmente no mundo corporativo. Bacana. Bom, falamos bastante sobre isso. É engraçado isso que vocês falaram, que assim, na TI essa pirâmide ela é meio estranha, sabe? Não tem um padrão. Mas a foto de hoje. Não, é porque a pirâmide existem, mas são várias pequenas pirâmides, porque tem uma carreira Y, né? Então uma hora. Geração Y. Né? Não, a carreira mesmo. Que você pode se tornar um especialista, ou técnico. E aí você é um cara que tá lá onde diriam, olhando de fora, na base da pirâmide, mas você não tá na base real da pirâmide. Você ganha seus, sei lá, 20, 30, sei lá. Você corre por fora dela, sei lá. Você tá numa outra pirâmide, só que assim, você não tem de pessoas embaixo de você, né? Sim. Você não gere pessoas, mas você é um cara super especialista de uma área. Mas isso tem desde que você iniciou lá atrás ou é uma coisa que você enxerga hoje? Já tinha... Não, desde... Porque eu comecei a trabalhar com gente muito mais velha não, né? Mas quando eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei bem novo, 16 anos, 17, e a galera, todo mundo era mais velho. O que o Gui passou, eu passei. Até hoje, se bobear, eu sou... Tô morrendo, e os caras tão vivos. Não, tô brincando. Mas assim, até hoje, eu sou o gerente de projeto mais novo da minha empresa. Eu fui o programador mais novo, eu fui o consultor mais novo, e eu sou o gerente de projeto mais novo. Então, assim, talvez você seja o desvio do padrão. Talvez, mas o que eu quis dizer é que assim, eu entrei com galera que estavam, tipo, 20 anos na minha frente, e a gente tava no mesmo nível dessa pirâmide, sabe? E existe uma liderança não outorgada, técnica, ou por experiência, ou por qualquer outra coisa, que essas pessoas exercem. Mas elas não estão gerindo outras pessoas, e parece pra quem vem de fora que elas estão embaixo. Mas será que elas não estagnaram e dão essa impressão? Algumas sim, outras não. Muita gente escolheu um caminho. Foi oferecido, você quer ser gerente? Só que isso é uma coisa para outro podcast, tá? Mas ser gerente não é continuação de uma carreira. Naturalmente. Pode ser um ponto de estagnação. É um ponto que, de repente, tua carreira, você podia escolher a área funcional, técnica, por assim dizer, e se desenvolver e se tornar um cara muito mais desenvolvido nessa área do que como gerente. Porque para ser gerente demanda atributos, não simplesmente evolução dos anteriores, mas diferentes. E isso vai totalmente de encontro com o que o Ru falou foi o Ru que falou que... Você tá no mudo, Guizão. Foi você mesmo que falou, foi o Ru que falou, de como as coisas mudam, né? Quando a gente começou lá atrás, talvez a meta era ser gerente. Hoje, se eu fizesse uma autorreflexão, a posição de gerente, talvez, na minha visão, já não seria o mais adequado. Eu talvez queria me atrelar a uma posição de disrupção, uma coisa de inovação, sabe? Como as coisas mudaram. Eu vi duas coisas interessantes nesse sentido. A TI, por assim dizer, eu conheci muita gente que não quis ser gerente. Não quis, tinha idade, tinha experiência, foi ofertado e não quis ser. Na época eu também não entendia, eu achava que era um caminho, sabe? Mas eu não achei que seria, sinceramente, eu não achei que ia ser. Por outro lado, é uma área onde as coisas evoluem rápido, então é fácil você galgar degraus na TI. É fácil. Só uma dúvida, mas você diz evoluir rápido no sentido financeiro ou em algum outro aspecto? No sentido financeiro. Nos dois, vou dar um exemplo na carreira. Eu acho, a minha ideia, se eu
puder terminar, é que mais no financeiro do que no Caralho, filho profissional. da puta. Não, porque ele perguntou pra mim e eu tava dizendo isso, entendeu, Gui? Você pode colocar seu ponto. Tá, Mas assim, beleza, entendi. na minha experiência, você começou, você é novo, você aprende uma linguagem de programação. Porque eu da programação, né? Amanhã tem outra. O cara que tá Sim. naquela, ele vai ficar inserido porque ele criou um ecossistema onde tem clientes, fornecedores, onde tem parceiros que são daquilo, às vezes ele não vai mudar pra próxima. Você que é novo, você tem uma flexibilidade, você tem menos carga. Então você vai trocando, aprende outra, agrega coisa nova, vai aprendendo conceitos novos. Agora- E o pessoal de trás não vai, não por falta de capacidade, mas porque é requerido deles que trabalhem focado no que já existe, às vezes, pra manter o que tá lá. Antes de passar Então, assim, Diga. o cara que chega novo, ele tem essa largada. E quando eu fui. Aí, o ponto que eu coloquei é esse, tá? Quando eu me toquei, que eu tava sendo explorado no começo da minha carreira, e um cara que eu conheço ele até hoje, trabalha comigo, que foi o meu chefe, que ele foi muito legal, ele falou assim pra empresa que me contratava, que ele falou, olha, cara, vocês estão pagando, sei lá, R$5 por hora, vocês estão cobrando 110, cara, absurdo uma coisa dessa, os moleques vêm pra cá de trem, sabe? E estão trabalhando igual gente grande, vocês não vão melhorar isso aí? E aí quando eu percebi isso acontecendo, eu não sabia quanto que eu tinha que ganhar, mas eu achava que todo mês eu tinha que ganhar mais. E aí eu falei, vou pedindo até chegar a hora que vai parar. Eu não tinha experiência. E um cara que trabalhava comigo ouviu a seguinte frase do gerente. O único gerente que eu tive contato naquela época lá, 2000 e tantas. E o cara falou, não, você não tá preparado. Aí o moleque falou assim, mano, me dá qualquer problema que eu resolvo. Joga qualquer coisa na minha mão que eu sei programar, eu vou fazer. Não tem nada que você me passe que eu não faça. Aí o cara falou, não, parabéns, eu também acho isso. Mas você não tá preparado pra ganhar o que você tá pedindo. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar 5 anos com a bunda sentada na cadeira? Aí o cara falou, é exatamente isso. Você tem que ficar 5 anos com a bunda sentada na cadeira. Enquanto você não passar por isso... E na época eu fiquei vendo essa discussão pensando, não vou entrar nessa porra nem fudendo, vou ficar bem quietinho aqui, foda-se, eu já acho que tô ganhando bem já, imaturo e tudo mais. Mas depois de 5 anos que eu fiquei com a bunda sentada na cadeira, eu descobri que, mano, muitas coisas relativas a ser um profissional, eu só fui aprender com o tempo mesmo, entendeu? Então, o que eu ia falar da carreira Y, só um ponto. E assim, não necessariamente, não é só financeiro. Uma pessoa que pode se tornar vai se especializando e escolhe continuar do lado técnico, por assim dizer, né? Ou que ela não quer assumir uma equipe, ela não deixa de ser uma pessoa responsável, né? Ela, na verdade, ela pode se tornar até muito mais responsável, por exemplo, por um sistema que seja core, por assim dizer. Vamos supor, um sistema que é o sistema principal da sua empresa, que é ele que faz as transações, ele quem executa algum processo principal da sua esse empresa. cara, Que é o ele é que dono faz de você processos críticos, né? As piores é um cara buchas que, estão na assim, mão desse cara. O cara, ele tem que tomar, ele não tem equipe, mas ele tem que tomar decisões. Ele é responsável pelas coisas que estão acontecendo, né? E ele é responsável também por aquele sistema que, se tiver um impacto, é um impacto financeiro absurdo. E a culpa Então, assim, é dele. E a culpa é dele. E não são poucos casos que esse cara ganha mais do que o gerente. Na verdade, ganha até mais. O cara ganha mais. Ele não tem chefe. Mais. Porque ninguém vai mexer com esse cara. Ele não tem chefe e ele não tem subordinado, que às vezes é pior do que ter chefe. Porque cuidar de pessoas não é fácil, é bem difícil. Você vai ficar numa cruz sempre. Então, é uma opção e assim, muito não é um cargo interessante. de confiança, assim, ele vira à noite, é taxímetro, velho. Se o cara virou à noite, assim, o cara ganha 40 pau por mês, é 40 pau por mês. Antigas, né? Não é o do Uber, é o do aquele lá que cobrava uma bandeira 2. Bandeira 2, então, assim, lembrado. Caixa 2, ó, tá louco, bandeira 2. Bandeira 2. Então é o cara que ele... Caixa 2 é o que o Michael faz. Então, assim, 2, 3, 4, 5. É um tipo de profissão que não deixa de ser uma pessoa que tem que tomar decisões e que tem que se responsabilizar, né, pelas coisas. Então vamos pegar esse gancho, e aí, aproveitando que o Rafa expôs a condição dele, de que na empresa onde ele trabalha, ele foi o analista mais novo, o gerente mais novo e tal. Então duas perguntas, Rafa, pra você, seco, pra gente matar esse tema e ir pro próximo. Você se considera alguém dentro de um perfil com fragilidade emocional ou não? Primeira pergunta. Sim? Sim. Em algum nível, eu creio que quase todo mundo, mas eu me coloco nessa Você falou tudo. Em algum nível. Em algum nível, todo mundo, com certeza. Não, é que, não, assim, mas em comparação com a civilização nova. Sim. Então, mas eu tenho um percentual verdade, do que eles apresentam ali. Quando você falou em algum nível, eu entendi de uma outra forma, né? Que você falou em algum nível, tipo, pequeno, médio, né? Alguma coisa assim, certo? Não é isso. E, então, eu absorvi... Mas talvez seja essa a chave do negócio. Então, mas eu absorvi em algum nível da seguinte forma. Eu com meus subordinados ou eu com a direção, entendeu? Então, eu
tendo a ter uma postura diferente e aceitar algumas coisas de maneira diferente. Certo? Mas não, nesse nível assim, ouvindo eu sou mais novo e eu luto pra ter feedback. Uhum. Eu vou atrás, eu amo, cara. Tipo assim, e eu tinha alguns pares que eram um pouco mais distantes e tal, e que eu não, assim, também não tá na cultura. E agora eu tenho outros, incluindo meu chefe, com quem tem uns 3, assim, eu acho que quase todo mundo na empresa, mesmo sem ser gerente, consultor mais experiente, eu sempre falo, cara, e aí, o que você achou? Puta, como é que tá? É foda, porque quem tem vou falar meio delicado, mas assim, quando a pessoa tá numa situação se sentindo um pouco fragilizada, se falar isso, você que tem que saber, cara, você é gerente de projeto, você tem que saber tudo. Exato, exatamente. Aí eu falo assim, mano, que visão, né, cara? Eu não sei nada, ao contrário. Vocês são os caras que sabem, sabe? Eu gerencio as pessoas, assim, é difícil, porque eu era o cara que costumava saber tudo também. Eu queria saber tudo. Agora eu não posso mais saber. É complicado. Mas sim, Cauê, tipo, tem um pouco disso aí. Mas sendo subordinado, eu luto, eu gosto de ter feedback. Eu vou atrás, sabe? E quando eu ouço alguma coisa, menos e menos eu levo pro pessoal. Mas eu só passei a pegar o telefone e ligar sem vergonha nenhuma na cara de uns 5 anos pra cá. Que antes eu ficava muito envergonhado de ligar pras pessoas. Relutante. Me escondia em trás de tecnologia. E tudo, eu preferia falar pessoalmente, porque comunicação não verbal quebra o gelo, ajuda. Eu sempre achei negócio de pegar o telefone e ligar uma coisa meio ríspida. Eu tenho um pé na geração nova, talvez, né? Porque, enfim, por N razões. Então, em alguns pontos eu tenho, e eu percebo isso, é uma melhoria contínua, um PDCA mesmo. Sabe? Não que eu esteja vendo tudo, né? Isso também, essa parte de falar de pegar o telefone é muito vivência, né? Depende muito do contexto que você vive, porque hoje eu acredito até que algumas das minhas, não sei se posso dizer, algumas das minhas lideranças, mas enfim, às vezes é mais fácil me comunicar com uma pessoa por WhatsApp, muito mais fácil, do que por uma ligação. Não só por ser, não estou dizendo que é mais fácil pra mim, eu prefiro também, eu nunca gostei de telefone. Pessoalmente sim, eu preferia ir falar, né? Ir até a mesa, sei lá, ir falar. Por telefone não. Não tenho problema de me comunicar, de estar de frente com a pessoa pra falar, né? Mas nos dias de hoje a experiência que eu tenho é que é muito mais prático com o WhatsApp, porque as pessoas, cara, agenda reunião o dia todo, né? Com esse mundo digitalizado aí, todo mundo em casa, não tem mais hora, não precisa de ter sala, não precisa ter nada, tá todo mundo em reunião o dia inteiro. Então, às vezes, por mensagem, você consegue as coisas muito mais rápido do que se fosse por um outro meio, né? Você não consegue ligar pra pessoa porque ela está em uma ligação com outras pessoas. Ela vai sair daquela ligação e vai falar com outra. Ela vai sair daquela ligação e vai falar com outra. E um WhatsApp responde fácil. Isso até um momento pandêmico, né? Isso aqui é um momento que isso é uma coisa mais recente, mas assim, uma coisa que eu tenho percebido que tem sido muito mais rápido, entendeu? Tem se mostrado mais fácil de ser mais efetivo. Dessa forma. Mais efetivo, no momento atual pode até ser, mas há 3 anos atrás, ou você levantar da sua mesa e ir até a mesa do coleguinha perguntar, ou passar a mão no telefone no caso de um fornecedor, era muito mais rápido que você passar um WhatsApp ou um e-mail. É que esse período que a gente viveu agora fez a gente evoluir alguns anos em meses. Há 3 anos, mas, gente, sei lá, assim, uma parte das pessoas que a gente tá falando não estavam inseridas no mercado de trabalho ainda. Exatamente, também, né? mas tem uma coisa que eu acho que é um puta de um problema, é que às vezes as pessoas se escondem atrás do WhatsApp, atrás da tecnologia. Sim. Entendeu? Então, tipo, o cara tá lá à sua disposição para resolver com o telefone, como o Guma falou. Aí o cara, não, peraí, manda o WhatsApp. Você manda o WhatsApp, o cara não responde, velho. E não tá fazendo nada. Do mesmo jeito, ó, vou falar abertamente. Muitas vezes que entravam em contato comigo por WhatsApp, eu respondia rápido, se era interessante para mim. Se não era, eu falava, opa, é igual quando aqui. É igual quando tá faltando o voto do Igor pra definir a pauta, porra. Exato. Ele responde. Tem que passar o telefone e já peguei. Você olha assim, ó. Você olha e fala, esse cara aqui ainda não tem a resposta. Gente, eu não vou nem visualizar, porque, cara, senão eu vou me fuder, ele vai me cobrar. Então, calma aí, deixa eu fingir que eu tô ocupado. Além do mais... É o Wesley Safadão que fala, visualizei, mano, eu vou responder. Não, mas tem outras coisas, tipo, o que acontece é assim, ó, às vezes a pessoa, tipo, ela não responde seu WhatsApp, aí você pega, liga pra ela desliga e responde o WhatsApp. Ela não atende, ela desliga a sua ligação mas e responde ela vai o WhatsApp. responder. Até a expressão é antiga, né? Passa a mão no telefone. É. Passa a mão no telefone e liga pro fulano. Assim, ó, o telefone tá no tronco.
Telefone tá eu no não tronco. tenho telefone corporativo hoje. Não, quer dizer, né? Nunca tive, né? Sempre usaram o meu telefone pessoal como corporativo, né? E hoje, ainda bem, graças a Já, meu telefone pessoal é meu telefone pessoal, cara. Porque tinha dia que eu dava dessas mesmo, meu. O cara ligava pra mim 10 horas da noite. Ah, não tô vendo. Ah, mas aí não, né? Desculpa, velho. É, Não, tem mas aí tem você os tem que pôr o limites, né? limite, né? Tem os limites. É bom É. senso, né? Bom bom, senso, né? Ó, E tem um ponto que acho que é legal para as próximas pautas aí, Cauê, mas o que faz a gente pra mudar essa postura aí é o senso de responsabilidade, eu acho, sabe? né? E o bom senso. Quando você tem que fazer um negócio, mas você também não quer muito, você se deixa levar no tempo da pessoa, sabe? Nunca a Você frase do usa, mundo você corporativo usa, é Procrastinar, o não. senso de dono? Não, né? como que é? Procrastinação. Accountability. Tem accountability. É uma coisa muito louca. Eu não acho uma Já tradução vou até de uma anotar palavra aqui. em português pra isso. Accountability. Mas se eu for falar pra vocês, não sei se vocês têm um termo já, né? Eu tentei muito tempo, eu entendi inglês porque eu fui cobrado dessa forma, inteira accountability. E eu falei, que porra é essa, né? Como que eu vou desenvolver accountability? O que é? Aí você entendi o que é sem traduzir, mas agora traduzindo é você Centro se de autorresponsabilizar, não pelas ações que são de sua responsabilidade, mas pelos resultados das ações pelas quais você é responsável. É você Caraca. ser responsável Bom tema, hein? pelo resultado daquilo que você tem que fazer. Tá anotado. Então, aqui. assim, Cauê, passa no telefone e liga pro Igor. Aí você vai falar assim pra mim, não, eu liguei, ele não atendeu. Cara, isso não é accountability, né? Você fez o que eu te mandei, beleza. Ô, Cauê, fala com o Igor e pega lá a pauta até meio-dia pra gente fechar. Cara, você vai mandar o WhatsApp, você vai passar a mão no telefone, você vai ligar pra alguém perto do Igor. Eu vou ligar Você pra você Dani é dono e falar, do resultado Dani, dessa porra. Não, mas Eu você vai fiz, pegar né? aquilo pra Fiz você. isso Você vai pegar esses aquilo dias. pra você até resolver. com a camisa. Pegar pra você é ser contabilizado, positivo ou negativamente, Pratiquei. pelo resultado das ações que você é obrigado a fazer. Pratiquei Então, tipo, é isso. recentemente. Mas o senso de dono eu acho que é exatamente isso, porque o dono é o responsável por isso. O dono é o responsável pelos dados, pelo resultado, né? Então assim, eu tenho que conseguir tal coisa até tal hora. Eu acho que O senso de dono ele pode ser misturado com outras coisas, né? Tipo, É que essa assim, mesa é minha, não sei o que na mesa, umas merda dessa que já vi nego falando, sabe? Entra muito em bullshit, na minha opinião, esse negócio de senso de dono, tá? É, também, um pouquinho. Porque você pede pro cara, tenha senso de dono. O cara tá lá, daí ele vai ficar uma semana trabalhando e vai falar, mano, Mas, vou ter dono, senso ó, de dono? Não Que- vamos gastar essa mas o pauta. que- Não vamos gastar essa pauta. Eu achei ela maravilhosa. Vamos deixar pra um outro dia. Eu adorei, já anotei aqui, ó. Vou colocar na nossa relação lá com põe os termos em inglês aí também, aqueles dois termos bosta do caralho, velho. Adorei. Bom, ó, a gente, de tudo que vocês falaram, inclusive a segunda pergunta que eu tinha aqui, a gente já até eliminou. Então, a minha última pergunta antes das interações dos nossos colegas não, da nossa audiência qualificada, é justamente para desconstruir um pouco do que a gente já trouxe para discussão. Então, assim, o que eu tenho aqui seria essa a nossa leitura da tal da geração frágil psicologicamente, frágil emocionalmente, psicologicamente não, frágil emocionalmente, seria isso reflexo de uma geração nossa e das mais velhas que foi sequelada por conta da dificuldade de adaptação com o presente que a gente vive? Será que é um pouco disso, esse rótulo que a gente coloca nesse pessoal? É um pouco desse lapso de defasagem aqui, ó. O resquício da formação conservadora e tal, reflete nesse rótulo que a gente coloca? O que você acha? Eu vou começar agora com o Ru. Vai, Ru. Vai daí. Eu acho que vem muito dessa questão que você falou do conservadorismo. Entendeu? De você achar, de ser saudosista também. Você achar que a sua geração é a melhor e que você vai manter algumas coisas que são da sua geração porque você entende que são as melhores e você não se abre para entender que as coisas vão mudando e podem te ajudar de outras maneiras, né? Muitas pessoas acabam se fechando, certo? Mesmo sabendo que talvez elas não estejam melhorando, que não estejam abertas a condições melhores no modo geral, certo? Poxa, a internet, por exemplo, o mercado de trabalho, ele mudou muito, ele melhorou muito para muita gente, certo? Eu acho que hoje o mercado de trabalho, as condições de trabalho são muito melhores, por exemplo, do que eram há 20 anos atrás, né? Por quê? Por razões óbvias. Tanto é que hoje as pessoas da geração
da nossa própria geração, a gente não aceita menos do que determinadas coisas, a gente subiu a régua, né? Enquanto que muitas pessoas das gerações passadas acabam achando, como posso dizer, poxa, no meu tempo era assim, então acho cúmulo a gente não aceitar determinadas coisas, assim como acontece com os mais novos, né? Eles são ainda mais exigentes do que nós. Então eu acho que isso vai do conservadorismo de cada pessoa em cada geração e do que ela teve de vivência até chegar nos tempos de hoje. Tem gente que hoje com 50 anos não trabalha mais. Tem gente que hoje com 20 anos, como vocês falaram, está iniciando no mercado de trabalho. Quando com 20 anos eu já tinha propósitos. Não vou dizer que eu tinha... Nossa, já tinha um puta emprego, que eu já tinha um puta salário. Não, a questão não é essa. Tinha que eu tinha uma puta... encaminhamento, vamos dizer assim. Exatamente, mas eu já sabia o que eu procurava. Por que eu estava trabalhando com 20 anos? Por que eu comecei um pouco mais cedo a trabalhar? E hoje... Uma guitarra e um computador, era meu objetivo. Então, mas hoje o que acontece? Tem a questão também que é muito... como posso dizer? Muito palpável e está disponível para todos, né? Hoje uma pessoa que tem muitos seguidores nas redes sociais, muitas vezes ela não tem um trabalho de fato, que a gente chama de trabalho. É um influenciador. Mas é trabalhoso, né? É trabalhoso ser. Eu concordo. É lógico que é trabalhoso, mas é um perfil de trabalho muito diferente. A gente trabalha em empresa, oferecendo produto ou serviço, né? E essa pessoa é a própria empresa oferecendo um serviço que muitas vezes não é palpável para a grande maioria das pessoas que não entendem que tipo de influência essa pessoa pode causar na sua vida. Tem muita coisa de... as mudanças são exponenciais, né? Então, assim, um ponto... Eu acho que eu tava no mudo quando eu tentei falar essa porra um tempo atrás, mas foda-se. Até o exemplo da formação das pessoas, né? Quando a gente pega o aprendizado contínuo aí, que tem um outro termo em inglês que eu não gosto, mas que que se usa, que é o lifelong learner lá, né? Que é o cara que continua... Eu acho muito interessante o conceito, né? Eu não gosto do termo. Sei lá, podia ser o aprendedor eterno, sei lá. Sim. O aprendiz. O aprendiz, O eterno aprendiz. Se a gente pegar a diferença, assim, as pessoas antigamente, com, sei lá, 30 anos, se ela já tivesse inserida no mercado de trabalho desde que ela teve sua formação, desde que ela começou em uma área específica, ela seria o especialista daquela área, ela provavelmente não iria procurar alguma formação ou procurar mais conhecimento se não fosse algo mandatório para ela continuar empregada naquele lugar, entendeu? Ou então, por exemplo, a gente tinha muitas pessoas que estavam num cargo bom, mas na época não tinham nem feito faculdade. Aí foram procurar se formar para ter um diploma, porque era uma exigência da empresa ter um diploma X, independente de qual fosse, para ela poder continuar naquele cargo, né? E... Aí eu perdi o que eu ia falar, esqueci. Tava jogando aqui junto. Eu tava no mute quando eu ia falar, e agora você não lembra o que era. Ai, caralho, viu? Maravilhoso. A gente tava falando do caralho, o Juanzinho falou do conservadorismo, isso. Passa pro Guinho. Mano. Vai daí, Guinho. O bagulho é muito louco, é isso. É muito dinâmico. Tem muitas profissões que a gente não conhece, pra gente pode parecer estranho, né? Um youtuber, pra falar a verdade, não é tão novo, por exemplo. Um youtuber, sei lá, deve ter uns seus bem 12 anos aí, que uns caras assim, são... Sim. Eu não falei no sentido de ser novo, eu falei que no sentido assim, hoje, tipo, você via um youtuber, ou melhor, como você falou, há 10 anos atrás, algo assim, não foi isso? Era um negócio muito menos palpável do que é hoje. Há 10 anos atrás era outra... YouTube mesmo é outra coisa. Hoje essas pessoas que expõem... que são influenciadores, por exemplo, pegando esse gancho, né? Porque é uma profissão nova, relativamente nova. Sim. Mas o que elas oferecem são serviços, né? Exato. Ela tem uma parte de influência muito forte, óbvio, é uma pessoa que ela não é, eu acho que não é só carisma, né? Ela tem que estudar, ela tem que saber como engajar as pessoas, né? Ela vai ter um nicho que ela vai engajar. Tem um estudo de data de Data Micron. Não, de Deira, não é nem de data, é de Deira mesmo, tá ligado? Tipo, que o youtuber tem que fazer, que é impressionante, cara. Eu tenho estudado isso por conta do escritório, enfim.
Até por conta da gente aqui, até porque agora nós somos youtubers também, né? Estamos aqui. Querendo ou não. Louco, cara. Vocês podem até me criticar ou não exatamente youtuber, tá? Mas Vou uma criticar, pessoa que eu admiro como case de sucesso profissional é a Não, Anitta. Não, Não, maravilhosa. Anitta. Maravilhosa. É maravilhosa. Ela é maravilhosa, velho. Você pode não gostar da música, você pode não gostar da pessoa. diga-se. Mas agora você falar Tô fudido, que tô fudido. ela não é um case de sucesso como uma profissional, ela planejou cada passo da carreira dela, velho, que é Sim. impressionante o que essa mina fez. É impressionante. É simplesmente surreal. E eu vou te falar, Cada passo que ela fez foi friamente calculado. Eu acho que eu já li um pouco do case dela, cara. É calculado. pensado, né? Não é. É. Parece o acaso, mas não é nada ao acaso. Qualquer passo É. à direita que ela dá, à esquerda, tanto faz. Ela parece a pessoa que vai riscando na friamente parede, assim, ó. calculado, e diga-se de passagem. Já fiz isso, e vai marcando. Não, né? E diga-se de passagem, ela que faz, né? Ela que planeja. Ela que faz, Tem pessoas mano. que suportam. Não, assim, não, tipo. tem pessoas que suportam ela na hora que É. senta pra negociar um contrato, é ela que senta. Não senta a empresa. Mano, mas ela é um ponto fora da curva, né? Ela é um total, ponto assim. fora da curva. Cara, assim, eu. Tipo, musicalmente, não gosto do Não, estilo a gente musical viu, dela. óbvio, Mas ela, obviamente, né? como. Pessoal, não vou dizer que eu gosto, porque eu não conheço ela. Adoraria, mas, assim, né? Adoraria, é, mas. Adoraria conhecer, bater um papo, mas enfim. Questão empreendedora dela. Tipo isso. Mas a questão da profissional dela, do que ela faz pra carreira dela, do que ela faz pras pessoas que estão em volta dela como profissional, eu acho ela, fora da casa, assim, completa uma pessoa, um exemplo a ser, de fato, ser seguido, estudado, pra você aprender. Estudado, sem dúvida. Isso é Teve, incrível, acho né? que um documentário, A gente- não teve, a gente- falando disso daí? Tem um documentário dela que eu não vi. tem vários Acho que já tá saindo documentários, o né? segundo, se bobear. Eu não vi esse documentário, mas ela estudou? Só, Ela tem estudo pra ter acho que só gestão de música. carreira? Não, acho eu não que sei. tem. Não, tem tudo fudido de línguas, caralho. É Acho foda. que tem, eu acho que ela é administradora por formação. É nóis, Aí eu- Anitta. É estudo e preparo é o que mais ela tem. Queria fazer Mas de que a gente tá É. falando? Você que chegou agora. Adivinha? Eu tô acompanhando desde o rádio ao vivo, Jovem Pan, não é? Filha da puta. Porra. Nós estamos aqui Ô, eu falando. só queria dizer que eu amo vocês e que bom tá aqui, velho. Estamos Caralho. aqui O cara chega estorvando mesmo, o bagulho. sabonetando. Chega Chega sabonetando, ó. Perdão, Só pra te colocar, perdão, já só, queria pedir perdão. Estorvando. Só pra- Estorvando é muito de vó. só pra te colocar no contexto. É tipo geração passada. Estávamos falando da A capacidade. Anitta falava isso pra gente. Eu sei que eu tô estorvando. Capacidade empresarial da Anitta. O Guma tava trazendo aqui pra discussão. Bom, Tá. é isso aí. Vamos, então assim, vamos lá, vamos voltar aqui. Rafa, você, falar um pouco ainda do que a gente começou falando, do resquício do conservadorismo na nossa formação de caráter. Pode ser ele também que ajudou a gente a criar casca, porque você comentou que se considera emocionalmente frágil. Eu posso Olha, te dar polêmica. eu posso te dar um Caralho, feedback. cadê a então- ferida do alemão? Tio? Não, eu posso te, eu Deu uma posso, agulhada. já que você gosta de feedback, eu posso te dar um feedback de amigo que conhece você há 21 anos, de que eu não Caralho, acho. velho. Eu não acho. Mas enfim, é uma autocrítica Ó, e a gente tem que Eu, levar em eu só consideração. gostaria de fazer 100% das palavras do Cauê, as minhas também, e eu não estava acompanhando a discussão. Cara, se tem alguém Não, ele disse em algum considera ponto. Ele disse em algum ponto. coragem, é você, É, rapaz. Ele disse Ó, Não, vamos eu- combinar. Quando você for concordar, não precisa falar que concordou, é só ficar em silêncio. Continua. Caralho, velho. Ó, Caralho, então eu gostaria patada. de. Um adendo. Fala aí. Fala, Não, Rafa. Ele- enigmático, pelo né? feedback, porque realmente, valeu, mano. Você, se a gente se conhece já há muitos anos, é importante ouvir isso. Mas, assim, essa parte dessa fragilidade, assim, eu acho que é parte de autocrítica também, sabe? É um pouco. Na verdade, eu É gostaria de existente, ter. Eu gostaria de fazer amigos no trabalho e não dá pra fazer isso. É foda. Eu gostaria de ser Será amigo que o alemão sofre de todo do mundo com efeito que eu trabalho. Kruger reverso? Assista nosso episódio anterior. Fatalmente Obrigado. ele sofre. Eu Não sei. sofro de uma fragilidade física, eu vou ter que sair daqui a pouquinho, porque senão eu vou apanhar da Lu. Já sabemos o que é, porque antes de começar o podcast você já tava querendo já. Fundamental. Não, Então, vamos. se a- Esse é o último tema. E a a gente audiência volta também na- já sabe.
Não, assim, Uma- só pra fechar esse. A fragilidade física do esfíncter, né? Que daqui a pouco eu vou ter que. Tá, Daqui a pouco vai romper. Ó, Beleza. fechar esse tema e a gente passa rapidamente nas perguntas da nossa audiência Beleza. maravilhosa. Fechando esse parâmetrozinho, esse parênteses é só isso, sabe? Tipo, é que eu gostaria de ter uma relação de um jeito e é muito difícil e é quase impossível. E esse alinhamento profissional, assim, é algo que eu tô calibrando, resumidamente, tá? Meu Ô, feedback Michael. você é muito bonzinho, às vezes, no seu, e você tinha que ser mais firme. Eu recebo esse feedback muitas vezes. Então, Ô, por isso. Michael, eu queria te fazer uma Mas- pergunta, você entrou agora. Peraí, não concluiu ainda. Peraí que o Rafa não Ó, concluiu. foi Não, mal, que foi mal. aqui o Cauê fez uma pergunta que não foi essa. A Exato. pergunta que ele fez foi o conservadorismo, né? Que é o resquício de conservadorismo que a gente tem na nossa geração. Se não é ele que causa essa visão que a gente tem, né, da geração Perfeito. que a gente tá aqui intitulando Rotulando. de mais frágil. É. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E não é nem pelo conservadorismo ensinado com palavras ou não faça isso, faça aquilo. É com o conservadorismo que a gente observava. Meu pai trabalhava de domingo a domingo. É um cara que sempre chegava cansado do trabalho, sempre estava no nível de estresse, sempre naquela guarda-bamba de grana. Vocês devem entender, quem teve pais que passaram, né? Tem empresa ou teve uma profissão dessa. E o que resume? A gente, como criança, olha para aquilo e fala, porra, se eu não sofrer, porra, aquilo não valeu. Meu pai sofreu tanto, cara, ele sofreu mais, tá fácil. E por outro lado, isso reflete um pouco a forma que a gente olha os outros, sabe? Tipo, cara, tá muito de mão beijada. Eu acho que isso é uma parte que deve influenciar, tá, Cauê? Eu enxergo que, resumidamente, sim, faz diferença. Boa. Beleza. Faz Eu só total queria- diferença, eu só queria falar algo sobre a fala do Rafa, que além da concepção do se você não sofrer, não valeu, existe também a base, a fundação tão forte de quando você sofrer, você ter a chance de olhar para trás e já ver que isso aconteceu antes. Então, isso, a meu ver, assim, isso tem a ver com as nossas famílias, com as nossas histórias, com as coisas que a gente escreveu, com cada um aqui que eu vejo presente hoje, não nos torna frágeis. Né? Eu acho que, em certo ponto, a fragilidade existe em cada um de nós, é óbvio. Né? Mas se a gente fosse olhar para tudo aquilo que a gente já viveu, já sofreu, e as nossas famílias passaram, cara, se tem uma coisa que reflete isso, é força. É a Não casca. fragilidade. Eu tenho essa impressão também. Eu ia falar, É a casca. pode ser um pouco de... Cara, vai soar arrogante. Eu não sou um cara arrogante, mas vai soar arrogante. Eu acho que talvez isso nem seja só a exclusividade da nossa geração. Talvez daqui 10 anos vai ter uma outra geração de transição. Então, a foto que eu enxergo agora é que, por sermos uma geração de transição, a gente foi meio que privilegiado de ter um pouco da casca desse conservadorismo na criação e o início dessa difusão da informação, essa digitalização do mundo, que eu acho que tornou a gente talvez uma simbiose muito perto do que é adequado para sobreviver num mundo onde não é perfeito. Lembra que eu comentei que o Então. mundo não é perfeito? Eu acho muito disso, sabe? A nossa A geração gente- de transição tem uma capacidade de sobrevivência Sim, maior. mas a gente tem o direito de ser conservador, né? Mas tem a obrigação de entender quando que o conservadorismo termina e quando que a gente vai se conectar com a próxima geração. Esse é o ponto. Eu acho- Então, pra gente caminhar pro fim aqui, tem 3 perguntas da nossa maravilhosa audiência, essa que é a melhor audiência do Brasil, a mais qualificada de todos. Você vai falar o nome de quem perguntou? Brasil, não, Cauê. Brasil, Estados Unidos e Jair Alemanha. Messias, E Alemanha. Jair Acabou de Messias entregar Bolsonaro. aquele deu de quinta série lá no Instagram. Vou falar. Ó, a primeira pergunta que eu tenho aqui pra vocês, esse é um personagem que frequenta muitas transmissões por aí, ele sempre é citado. O Simas Turbo, que perguntou o seguinte: sobre essa geração, o que podemos fazer? Aceitar, conflitar, ou existe uma forma de tratá-la? Né? Tratá-la no sentido assim de tentar fazer evoluí-la, com base em tudo que a gente já discutiu hoje aqui, se é que existe essa necessidade. Então vamos Let lá. me answer that, man. Come on. Vai, Eu quero responder essa primeiro. Fala logo, vai, Tudo bem. vai. Fala logo. Cara, ó, eu falo do fundo do meu coração. E se o cancelamento não vier agora, acho que não vem depois. Ai, meu Deus. Mas, cara, pra mim é assim: não há esperança
A esperança é zero. A esperança é zero. E, cara, eu já. Não, mas é verdade. Cara, graças a Deus, isso é um privilégio mesmo, dado por Deus mesmo. Aliás, creio em Deus, coisa que essa nova geração não crê aí. Deus existe, geração, esse negócio de ser ateu tá com nada. Mas tudo bem, não, eu respeito todo mundo. Mas, graças a Deus, eu convivo com gente de muitas classes sociais. E eu falo do fundo do meu coração, do fundo. Se você nasceu entre os anos 2000 e 2008, você tá errado. Já deu. Você não vai conseguir entender. Você nasceu numa geração que é fruto de uma geração errada, e você não entende por que você tá aqui. Aí você não gosta de Deus, não gosta da família, não gosta do governo, não gosta da economia, não gosta do capital, não gosta de nada. Você está revoltado. Mas o principal você está revoltado contra quem, contra o quê? Você não sabe. E aí isso te consome, aí você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou fazer um post no Instagram, vou falar que eu não gosto disso e ninguém se importa, porque a tua opinião não vale nada. Então, no fundo, eu gostaria de dizer que não há esperança, né? Por isso que eu queria ser o primeiro a dizer isso, e aí eu espero que todo mundo discorde de mim, porque eu acho justo. Tá aí o desesperançoso Michael. Eu acho que já era. Eu acho que a única solução para essa geração é pulá-la. Sabe quando a gente skip alguma coisa? Tipo, em inglês é skip class, né? Você mata a aula, né? Não que você vá matar as pessoas, mas passou. Tipo, o cara fala assim, mas e o governo? Cara, eu sou vegano. Você fala assim, dane-se, cara. Não importa. Eu vou fazer... Quero saber o próximo. Eu vou fazer o papel do... Essa é minha humilde opinião. Eu vou fazer o papel do diabo aqui. Eu não vou concordar, obviamente. Eu não sou louco 100% com o que o Michael falou. Até porque, pelo que a gente comentou hoje aqui, talvez não seja uma questão geracional. Talvez seja uma questão coletiva... Mas talvez não seja geracional. Sem zoeira. Que ano que o Miguel nasceu? 2014. Puta que pariu. Ainda bem que você falou 2008, hein, Michael? Eu falei conscientemente. Porque essa geração não nasceu no governo que eu nem vou falar, porque vocês sabem qual era o governo que tava. Então, foi conscientemente isso daí. Vai, Gui, até pra te liberar, inclusive se você quiser dar o seu pitaco e conversar com o Poseidon, fica à vontade. Se você quiser dar o seu pitaco de merda. Se você quiser dar o seu pitaco e chamar de bunda, fica tranquilo. O Michael tinha que ter narrado 7-1, seria muito mais legal. Primeiro ponto. E... segundo ponto, nossa, tanto absurdo que ele falou, mas assim, eu acho que... Quem comentou isso que falou que é o Se Masturbo deve ser uma pessoa que tá masturbando. Sei lá, velho. O cara tá se masturbando com um rodo. Sei lá, que porra que ele cutucou o cérebro dele, velho. Porque como tratar uma geração, cara, você não tem que tratar, não tem que confrontar. Você tem que viver sua vida. Conviver. E respeitar a vida dos outros. E é isso. Viver e conviver. É isso aí, viver e conviver. Nossa, né? Não dá pra saber quem deu essa opinião? Dá. Meu Deus do céu, velho, que absurdo. Começa com um e termina com um ban. Vamos agora fazer o seguinte, como a gente já tá caminhando pro fim. Cara, alguém quer falar um pouco sobre isso ainda ou posso passar pra próxima pergunta? Não, pode passa essa merda e pergunta. Pelo amor de Deus, velho. É digno de cortar, sumir da história, deletado. A minha mantém. Então vamos não mantém nada disso não, pelo amor de Deus, é um absurdo isso aí. Pelo amor de Deus. Então se vocês já não gostaram dessa, a que vem agora, então talvez vocês refutem também. Deixa eu responder por último essa, então, audiência qualificada. Matheus Deco perguntou se a solução para essa geração é terapia ou uns bons tapas. Ou tapas bem dados. Fala, Rafa. Caralho, velho. Faltou bater no Matheus, mano. Que isso, mano. O Matheus é um ótimo exemplo. Bert, antes de você perguntar, você pode me explicar uma coisa? Claro, ele faz parte dessa geração que ele tá falando?
O Matheus faz, cara. Aí, ó. Mano, De certa forma ele faz. que Ele é mais loucura. novo. Matheus. Mas o Matheus, ele é um. Vou falar, o Matheus é um cara de gente boa. Ele é um cara de conversa fácil, tipo, tem uma O sensibilidade do Matheus é caralho. aquele mano que você já postou algumas vezes que tá acompanhando a gente, é ele? Sim. O próprio. Tem uma sensibilidade, sabe? É um menino, meu, nota 10. assim. Ele falou que não gostou das minhas opiniões, significa que ele é um cara bom. Exato. Gostei disso. Ah, sem dúvida. Cara pontual. Fala, Rafa, fala. E ele representa toda essa parte positiva que a gente falou dessa geração nova. Eu acho que ele representa bem. Show. E as palmadas virão, gente. Pra você dessa geração, pra você da próxima e pra você que tá na nossa. Porque assim, Vai vir ainda. algum já momento da sua fudeu, vida, já. você vai ser colocado numa situação onde você vai ver que o mundo fede. Tem enxofre, um monte de lugarzinho. Tem um monte de amiguinho querendo ter, ó, te fuder, entendeu? Falamos disso. Vai levar tapa nas costas, vai levar chute na bunda, velho. Então assim, não cabe a nós. A gente não é A uma vida geração. não bate com tapa, velho. É de madeirada pra cima. Madeira com prego enferrujado na ponta. Tipo assim, eu falo que, tipo, mentalmente, que emocionalmente frágil, que eu, em partes, e acho que todo mundo em uma parte, eu passei. Quando eu vi o lado feio em alguns aspectos da minha vida, óbvio, não vou falar dos pessoais, mas no profissional, cara, foi uma coisa muito frustrante, terrível. assim, triste. Não. É triste, amadurece, e assim, a minha geração não é melhor que a do meu pai pra ser capaz de, com palavras, te mostrar o que só a vida vai te mostrar na prática. Então, a Poético. palmada vai vir. Palmada vai vir. Boa, Você boa, não Bert. esquece. Bem- Esteja preparado. Aquela frase lá do filme do. Vai doer, Juan. Pode se preparar, mas vai doer, vai do sofrer, vai Rock, chorar. Sim, mas se você estiver preparado, é menos A vida pior. vai te bater, você tem que levantar, né? É mais ou menos assim a frase. Tem uma lá. do rock, né? Não importa quantas vezes. Acho que é uma boa referência aí pra pessoa, não é bibliográfica, né? Mas de filme, assista todos os filmes do Rock. Rock Balboa. Não importa, Minha vida não te importa, bater, pô. não importa quantas porradas você leve, sim quantas vezes você consegue levantar e ficar de pé. Isso, Mas- exato. Tem uma outra frase de coach que é: se a vida te bater com um punho, você olha pra ela e grita, eita. Nossa. Enfim, Igor, quer falar um Ai, pouco meu sobre, Deus do céu. sobre os tapas que a vida dá? Porque bater Não, é o que a vida faz. os tapas Olha, que a vida dá. Vamos lá. Fala, Igor. Os tapas que a vida nos dá. Eu acho que tudo faz parte de aprender, né? A gente tá aqui pra isso, eu acho. Então, eu acho que a vida profissional às vezes traz pra gente como lidar melhor com amizade, família, etc. E o contrário também. Mas eu acho que a gente nunca tem que exagerar no esforço. Eu acho que se esforçar faz parte, mas a gente não tem que se cobrar tanto ou exagerar no esforço quando a gente sai do que a gente tem de concepção de valores, né, de propósito. Então, pô, a gente como pessoa constrói isso durante a vida, com os nossos amigos, com a nossa família. A gente quer fazer o bem, a gente quer trazer alguma coisa boa para onde a gente está. Então, quando alguma coisa ou alguma empresa conflita demais com isso, a gente tem que parar para pensar se tá no caminho certo ou errado, né? E é isso, assim. Fora isso, tudo é aprendizado. Aproveitando a coincidência, ó, depois vocês podem ler o roteiro, vocês vão ver que foi coincidência mesmo. A última pergunta que eu tenho do roteiro aqui, até vamos mudar para não ficar repetitivo, todo mundo falar da anterior. A última pergunta que eu tenho é relacionada àquele caso do estagiário que sabia demais. Então, perguntaram, mandando na DM, quem seria o estagiário que sabia demais? Eu posso falar? Contextualizar então, por favor, também. Eu gostaria de... Você conhece essa história, Juan? Conhece, né? Não? Não. A gente era muito novo, todos nós aqui. E esse Tem estagiário algum era... nome do meio? Tem um que começa com G e outro que começa com V. Tem Não, algum não, do meio? Independente. Assim, é uma pessoa que a gente conhece, muito próxima, querida de todos nós, do nosso convívio. Do nosso convívio, né? E isso data assim, de mais de 10 anos atrás, se bobear. Uns 10 anos atrás, tá? Onde todos nós éramos novatos ou estagiários, ou tava começando alguma coisa. E esse menino, ele era estagiário. E, numa conversa com outro garoto, que aí é uma coisa de amigo, né? Você começa a se provocar, e se xingar, e sei lá o que, tá. E aí, o cara que já era mais experiente, viu que o outro tava na pilha,
de buscar o caminho profissional, de crescimento, né? E começou a falar assim, meu, que se foda, eu não tô nem aí com a carreira, né? Eu não preciso disso, porque sei lá o que e tal. E o cara começou a cair na pilha. Ei, como que você vai ganhar dinheiro daqui a 2 anos? O que você vai fazer da sua vida? E sei lá o que você tem que ter um plano, você tem que ter uma meta, porque ele tava aspirando aquilo, né? Ele tava entrando numa empresa muito projetizada, que tinha isso, sabe? Então ele tava vivendo aquilo. Como você vai pagar essa conta? Acho que Ele chegou a falar. que ele tenha dito isso. Não, no final, saímos de um bilhar, fomos pra um bar. E a treta rolando, e aquele negócio inflamando. Dentro do carro. E aí chegou no ponto do cara falar pra ele no bar, falou assim, meu, tá falando coisa pra caralho. Você quer virar o quê? Professor de inglês? Falou pra esse moleque, né? Você acha que isso vai te dar futuro? O que você vai fazer daqui 2 anos da sua vida? Você não tem projeto. Aí a gente pediu a conta, o cara veio com a maquininha. Como é que você vai pagar essa conta? Com dinheiro. Tipo assim, cara, né? Chegou nesse nível. Mas tava tudo muito bêbado e tal, e foi uma coisa nada a ver. E Ele falou nessa... assim, você não tem... Ele falou e se mutou. Ele falou assim, ó, você não tem projeto de vida, você sabe quem sou eu? Eu sou o quê? Você lembra dessa parte? Hipoteticamente que aconteceu. Ele falou que ele era a segunda pessoa mais importante da empresa que ele tava. Ele é estagiário. E aí a gente virou e falou assim, mas você não é estagiário? Eu sou, mas eu sou a segunda, depois do CEO, eu sou a pessoa mais importante da empresa hoje. E aquilo, obviamente, 10 segundos depois caiu, né, quando a pessoa cai em si, virou, e ele ficou muito nervoso, aí ele ameaçou matar o outro amigo. Estão me tirando, vou te matar, vou dar uma porrada. Eu vou dar um soco na sua cara. E o outro amigo rindo muito. Muito. Porque esse outro amigo amava e ama muito. Olha, esse amigo e todo mundo que tava lá. Aí eu falei assim, mano, é sério? Aí esse outro amigo falou assim, é sério que você vai querer me matar? Porque olha, eu não queria falar nada, mas do jeito que o Rafael... Do jeito que o Rafael contou, é uma história digna de constar no Novo Testamento. Isso tinha que estar no Novo Testamento. Tinha que ser uma passagem bíblica. É um novo livro. Tinha que ser uma passagem bíblica. Anos depois, ó, tipo, meses, logo, acho que no dia seguinte já, o cara se arrependeu tanto de ter falado que tava bem baixo e tal. E virou piada, estagiário, segunda pessoa mais importante da empresa. E ele confessou uma vez pra mim, a gente saiu pra tomar uma e tal. E ele falou assim, meu, puta, eu tenho uma vergonha dessa piada, cara. Eu tenho uma vergonha desse dia, mano. Porque ele era imaturo, ele era novo, né? E aí, um ponto muito interessante, a gente não falou, né? Acabou por causa do podcast, eu tinha uma coisa tão legal pra falar a respeito desse tema que eu achei que vinha de cara. Meu, é o ego do cara? É o momento, tá inflamado. Pode ser engajamento, velho. Mas aí que tá. Tem a parte dele, mas ele tava buscando muito crescer. Agora, ele tinha papéis e responsabilidades muito importantes na empresa. Não é mentira. Ele era o segundo. Caralho, não é nem o 10º. Mas ele tinha papel e coisa importante. A empresa tinha 10 funcionários, ele não era nem o 10º. Só que a merda que esse cara... Sabe uma coisa interessante desse aspecto, Rafa? Perdão te cortar. Assim que eu falar, por favor, continue. É aquela questão do tipo assim, mano, todo mundo te poda, tá ligado? Você tá ali, aí você fala assim, não, mas isso, os caras, não. É assim. Não. É assim. Aí, tipo, naquele momento, eu acho que foi a primeira vez que os caras falaram assim, não, beleza, você é o segundo cara mais importante na empresa. Fala. Aí fudeu. Porque, tipo, o cara teve que falar. Ele nunca falava pra ninguém que ele era a pessoa mais importante, mas o que eu sentia pela convivência? Ele tava pressionado. Ele tava com atividades importantes e grandes na mão dele. A empresa mantinha ele com o contrato estagiário, mas já delegava coisas mais importantes. Entendeu? Então, assim, é um erro de cálculo da empresa que o estagiário que tem que aprender e aí, pô, se mostrou, se provou, você vai, põe ele numa vaga, né? Arruma uma vaga pra ele, ou enfim. Aconteceu ali uma conjunção de fatores. Tanto que esse meu amigo, ele tá até hoje na empresa. Foi e voltou. Hoje ele tá no nível super alto e tal. Então mostra e prova que ele realmente se destacou. Os caras usaram o ego inflado de uma juventude pra falar assim, cara, você é foda, pega essa multimerda aqui e faz. Pega essa aqui. Então, passaram merda pro cara fazer. Então usaram ele, saca? Naquele momento, assim, um pouquinho. Mesmo sem querer, assim. E ocasionou esse inflamação aí, que virou quase uma infecção. Dentro desse contexto de que essa característica que a gente falou da fragilidade emocional, até ajudando a desconstruir de que é um fato de geração, esse nosso amigo é da nossa geração e ele oscilou, vamos dizer assim, negativamente nesse episódio, onde ele demonstrou a instabilidade ali, enfim. E aí levou até ao absurdo de falar que mataria o próprio amigo.
Foi Maravilhoso. foda. Foi foda. Mas aí E agora o mais tinha engraçado 6 foi o- pessoas na mesa. Todo mundo só chorava de dar risada. Nossa, velho. Só Obrigado, chorava. E o obrigado. Lazarento, filho Ele, da puta. ele literalmente quase matou o outro amigo Então- de rir, velho. Um feito na minha vida foi estar sentado nessa mesa. Não dá. Um presente que eu ganhei da vida. Sem dúvida Projeto. nenhuma. É a famosa noite do projeto. Ai, ai. Vamos lá, vamos embora? O que vocês Vamos, acham? né? Vamos. Vambora? Agora que começou, agora que tá bom, mas eu aceito. Vai, vambora, Nossa, que o cara já tá estamos aqui completamente desde cedo. Vai. embriagado, pelo amor de Deus. Desde cedo, pelo amor de Deus, vai. Então é o seguinte, o que a gente tem pra falar pra você aqui, meu estagiário, é o seguinte: independente da geração que você se enquadre, se você é mais velho, se você é mais novo, se você tem a nossa idade, se não tem, foda-se. O que vier de bucha na sua mão, segura o rojão aí, tenta criar uma porra de uma casca pra conseguir superar as dificuldades aí no mundo corporativo principalmente, né? Pega esse rojão, segura ele, não fica de mimimi, seja bom com as pessoas também, isso é muito importante, seja mais humano. Então, Seja homem. você inclusive que é de uma geração mais nova que a nossa, você tem todas as ferramentas e muito mais oportunidades de ser melhor do que a gente é. Independente da sua faixa etária. Vai lá nos comentários, deixa lá a sugestão de pauta, reclamação, xinga o Michael, que a gente vai adorar que isso aconteça. Por favor, por A gente favor. vai até printar e colocar nos stories lá, tá? E deixa o like no canal, segue a gente no Twitter, Instagram, na porra toda, tá? Muito obrigado aí a todos vocês, meus amigos. Batemos mais um recorde de tempo de gravação. Caralho, Siga tinha a que ser galera. rápido. Mas foi Siga legal. a gente. Mas foi bacana. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, pessoal. Segue aí. Até o próximo tema, porque isso aqui não acaba. Nem sendo cancelado. Valeu. É nóis. Falou, galera. Falou.